Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Caminho do Equilíbrio, que como sempre abordando assuntos assim interessantes que todos vocês tenho certeza que estão aguardando. E hoje eu trouxe o meu convidado, o Dr. Walter Vanderlei Amora Júnior. Tudo bem, doutor? Prazer, minha querida, obrigado. Eu que Tudo bem. agradeço. O Dr. Walter, ele é cirurgião plástico e nós vamos tirar algumas dúvidas. Doutor, eu já vou entrar no assunto logo de cara. Tá. Quando nós pensamos em realizar uma cirurgia plástica, o que nós devemos fazer? Primeira coisa é a relação de confiança que se tem com o profissional. Então, primeira coisa, pesquisar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá. Cirurgia plástica É o essencial. Isso é o início. Então, hoje, se está habilitado em cirurgia plástica, é um profissional que fez os 3 anos em cirurgia plástica, mais 2 anos em cirurgia geral, que é a nossa especialidade básica. Então, são 5 anos de formação e mais um título da especialidade. Aí sim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica credencia aquele profissional que está apto para exercer a especialidade. Sim, na verdade precisa ter realmente a especialização. Um endócrino não pode chegar a operar uma pessoa. Exatamente. Né? Então, mas qual o órgão que elas devem? Você já citou, né? O senhor pode repetir novamente? É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É o próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre sbcp.org.br. Lá está todos os profissionais que estão habilitados a fazer qualquer procedimento em cirurgia plástica. Esse é o início. Ou seja, você vê que aquele profissional que foi indicado pela amiga, que foi indicado por um outro colega da profissão, um outro colega médico que indicou, aí começa a relação de confiança. Sim. Que você já foi indicado, então teoricamente já foi um caminho e já facilitou o caminho da pesquisa. O segundo é saber se aquele profissional está habilitado para exercer o que você está pensando, uma mama, o nariz, o abdômen. E aí, em conversas com o profissional, saber o que é melhor para você. Assim, o que lhe incomoda. Né? Eu acho que o primeiro assunto é o que lhe incomoda. Você está bem? Você está bem espiritualmente? Você está bem, né, na maneira integrativa que a gente comentou, a gente conversou antes de começar o programa. Então, você está bem? Ah, não, tem tal coisa que me incomoda, é um excesso de pele no abdômen, é a minha mama que eu estou achando ela um pouquinho, o volume pequeno. Aí sim, se define se define essa simetria, essa sincronia médico-paciente, e aí sim tudo dá certo. Porque tem que ter bem claro que existe também complicações. Com certeza. Com certeza. Isso é fato. E doutor, tem alguma cirurgia que ela é mais procurada no Brasil? Hoje o Brasil ele é o país só perde para os Estados Unidos em número de cirurgia plástica. Só perde para os Estados Unidos? Só perde para os Estados Unidos. Então hoje a cirurgia mais procurada seria a mama. A prótese, interessante, a mama? A prótese de mama. Juro, olha, eu pensei que fosse a abdominoplastia. Não, ela é uma das 5, a abdominoplastia, mas aí ela dentro de um leque tem abdômen, a rinoplastia, que é o nariz, e a própria lipoaspiração. Essas são o leque acompanhada da blefaroplastia, que é a retirada de pele, o excesso de pele ou da pálpebra superior ou da pálpebra inferior. Então, esse é os top 5, né, Mas, doutor, quando uma mulher ela chega a procurar um cirurgião plástico, ela tem baixa estima? Vocês olham esse lado também? Em geral, sim. Ou seja, o que é a cirurgia plástica? É para melhorar exatamente o que você comentou, para melhorar a autoestima. Ou seja, por algum fator que isso faz com que ela, às vezes, situação de anos ou uma situação que pós-gravidez, uma situação que já incomoda muito há um tempinho, tanto estética quanto reparadora. Né? É bom que se diga que a cirurgia plástica ela tem esses 2 leques. Então, assim, na hora que ela nos procura, a gente também tem que entender o que está passando na cabeça dela. Porque se a cabeça não estiver bem, se a cabeça não estiver legal, não adianta elas botar a culpa num nariz, por exemplo, se o conjunto não está em sincronia. Sim. Então, é isso que se procura na consulta identificar.
E é essa que é a nossa missão na hora que... E doutor, quando chega uma pessoa para fazer, uma moça, ela olha para você, ela fala, doutor, eu quero colocar um silicone e também quero fazer abdominoplastia. Você pode fazer no mesmo dia essa cirurgia? É arriscado? Podemos. O que acontece? O único procedimento cirúrgico que nós fazemos é o seguinte: se a associação dos procedimentos aumenta o tempo cirúrgico. Então, fazer 3, fazer 4 procedimentos, é claro que vai ser arriscado. É claro que a probabilidade de dar problema é maior. Mas tem o fator idade? Fator idade, fator histórico anterior, alguma doença de base. Mas vocês verificam tudo isso, né, doutor? Hipertensão, diabetes. Interessante. O fator idade, ele já é um fator primordial, que já assim, nós contraindicamos muitas cirurgias associadas, porque é provado pela literatura. Passou de 6 horas de cirurgia, vai aumentar o tempo vai aumentar o risco de se acontecer uma das maiores complicações, que é a trombose. Exatamente. Trombose venosa profunda. Mas qual a idade que é mais perigosa, doutor? Não, hoje a gente associa, por exemplo, se uma pessoa de 70 anos quer retirar uma pele da pálpebra, o risco dela é menor do que essa mesma pessoa quer fazer uma abdominoplastia, por exemplo. Que interessante. Então, essa pessoa de 70 anos, que pode provavelmente ter algum histórico lá atrás de alguma outra doença, alguma patologia de base, e que ela quer fazer uma abdominoplastia que vai durar pelo menos suas 2, 3 horas de cirurgia, é claro que o risco dela é muito maior do que se ela for fazer uma retirada de pele, que o tempo cirúrgico é bem menor. Então, conseguimos fazer 2, 3 cirurgias? Conseguimos, mas tem que se pesar a idade, os fatores de todos envolvidos, os fatores associados da paciente. E, claro, o tempo cirúrgico, saber, a gente brinca que a cirurgia é compartilhada a responsabilidade, paciente e médico. Então, ele saber, olha, temos um procedimento que vai durar tanto tempo, só que o ideal é a gente não fazer tudo isso que você almeja. Tá. Vamos tentar diminuir? Vamos tentar, em vez de fazer 3, vamos fazer 2? Mas os médicos hoje em dia, eles fazem isso, doutor? Porque assim, tem alguns que querem abraçar tudo, né? E isso aí, infelizmente, às vezes acontece em algumas situações e infelizmente, é onde acontecem as complicações. Então, o paciente respeitou o passo a passo, profissional habilitado, operou dentro de um hospital, tempo cirúrgico adequado, exames envolvidos, uma boa história, uma boa harmonia com o paciente, o risco de se acontecer complicações, claro, obviamente que ele vai ser bem menor. Sim. E não fazer cirurgias também em hospitais de esquina, que não tem UTI, não... Exatamente. Isso aí, o risco de se ter essas complicações em cirurgias, em locais que não estão apropriados. Com certeza. É fato que vai dar problema. Infelizmente, tem muitas clínicas que fazem 12, 30 vezes. Isso atrai muitas pessoas, né? Elas não vão atrás dos direitos, não têm certeza se realmente tem todo o suporte que eles têm que dar, né, pós-cirúrgico. Isso. Que é um momento mais fragilizado onde o paciente está. O paciente é uma situação nova, que é um pós-cirúrgico. Sim. Ele quer ser bem atendido, ele quer... E aí, se acontecer alguma complicação? Para onde eu vou? Quem vai... Então, não se preocupar apenas no ato cirúrgico. O ato cirúrgico é apenas uma etapa de todo um processo. E o pós ainda é o mais grave, não é? É o mais importante. É o mais importante, porque... O ato cirúrgico, claro, tem um refinamento, tem as técnicas cirúrgicas, a questão de como os pacientes está rígido. Agora, a questão do pós é uma das etapas mais importantes. Doutor, eu vou deixar uma pergunta para você e eu quero que você me responda logo após os comerciais. Tá bom. É mito ou verdade? A lipoaspiração, ela faz perder peso? Vamos a um breve comercial e já retornamos. Recadinho rapidinho, hein? Você que acompanha a nossa programação pelas plataformas de mídias, em especial aí no Facebook,
Se houver algum probleminha na live, rolou aquela pegadinha, você ficou desesperado, olha como é simples, não precisa se desesperar. É só clicar no botão azul para assistir a nossa programação ao vivo. Mas lembrando, clica no botão azul, azul com a escrita assistir ao vídeo. Simples assim. Fique conectado na TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. As Forças Armadas têm em seus quadros pessoas das mais variadas especialidades, inclusive escritores, poetas e músicos. E essas pessoas muitas vezes acabam escrevendo poemas e canções sobre as suas organizações militares. É o caso de dois membros da Aeronáutica Brasileira, o capitão Armando Serra de Menezes e o tenente João Nascimento, que compuseram o hino da aeronáutica, também chamado de hino dos aviadores brasileiros. Melodia simples, eficaz, envolvente e uma letra que capta com sensibilidade o trabalho dos nossos soldados do ar. Para você, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Confira a nossa programação nos canais 8 da Fibra Ótica na Vivo TV e 9 da NET Claro. Disponibilizamos também a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook acessando www.facebook.com/TVAbertaSP. Assim você participa da nossa live. E também no Instagram, @TV Aberta São Paulo, tudo junto, sem o tio. Aí você fica por dentro de todas as nossas novidades. Doutor, voltando aqui para o estúdio, eu deixei uma pergunta. A lipoaspiração é mito ou verdade? Ela emagrece? É mito. É mito? Ela não emagrece. Mas não tira a gordura? O objetivo da lipoaspiração é retirar a gordura localizada, que não conseguiu se tirar com a dieta, que não conseguiu tirar com o exercício, aquela gordura de flancos principalmente, aquela gordura de alguma localizada às vezes região mamária, entre a mão e a axila, aquela gordura dificilmente vai sair. Então essas gorduras, excessos de áreas, é a lipoaspiração que entra, mas emagrecer, quem vende assim não... Mas vocês pedem para o paciente emagrecer antes? Na verdade, o que nós pedimos? O peso ideal. Diz assim, qual é o seu peso ideal? Aí, paciente, vamos atrás dele. Conseguiu o peso ideal, então está na hora de operar. Porque se a gente faz um procedimento cirúrgico hoje e ele vai perder peso, então vai sobrar pele depois. Então, sempre para qualquer procedimento é tentar o peso ideal para um resultado satisfatório. Certo. E depois de quanto tempo que o paciente fez a cirurgia para a retirada das peles? Hoje, se o paciente faz um procedimento, por exemplo, de redução de estômago, perdeu muito peso, se pede entre 1 ano e 1 ano e meio. Tudo isso? Para entrar no procedimento da cirurgia plástica. Mas por que tudo isso? Porque durante esse tempo ele vai perder peso. Então, nesse período, se fizer o procedimento cirúrgico antes, ele vai continuar a perder peso, então vai sobrar pele depois. Nossa, que interessante. E doutor, depois de quanto tempo que o paciente começa a já ver resultados? A gente costuma dizer em consultórios e em congressos, os colegas também frisam muito a questão do pós-operatório, 6 meses para se ver um resultado definitivo. 6 meses? 3 meses, isso. 90 dias do procedimento cirúrgico é um resultado parcial, 6 meses é um resultado final. Ou seja, até para o próprio processo de cicatrização, evitar o sol, evitar essa questão do perde e ganho de peso. Então, se estima, assim, em qualquer procedimento cirúrgico, são 6 meses que a gente se estima o resultado final. Tem situações de cicatrização que elas se alongam e elas amadurecem até 1 ano.
Mas isso é para cicatriz. Mas resultado, principalmente contorno corporal, são 6 meses. 6 meses? Tudo que se fale antes está criando uma expectativa exagerada no paciente. E aí o paciente já está preparado para os 6 meses. Doutor, existe relação do silicone com a amamentação? Hoje são 3 vias que se colocam a prótese, no caso. Ou a via axilar, ou a via o sulco mamário, ou areolar. Nenhuma dessas vias, tanto em cima do músculo quanto embaixo do músculo, não vai afetar os dutos mamíferos, os dutos lactíferos. Então, nenhum duto vai ser alterado. Então, continua, a paciente pode amamentar. Coloquei a prótese hoje, vou ter filho para o ano. Não vai ter problema nenhum de amamentação. Tanto por cima do músculo, quanto por baixo do músculo. Então, e existe alguma validade para a prótese? Antigamente, a gente já orientava o paciente. Falava assim, olha, quando você colocar a prótese, você vai ter uma troca aí em 10 anos. Hoje, o que está acontecendo? A tecnologia do material se faz com que o resultado dessa prótese, esse material, dure um pouco mais. Mas a gente não fala, a gente não vai dizer para ele, olha, é para sempre. Uma hora vai ter que trocar, mas a durabilidade aumentou. Antigamente era taxado, que em 10 anos já vai ter que trocar, porque ele vai fazer uma chamada coisa contratura capsular. E nessa contratura não tem jeito. Fica inestético. Sim. E o paciente começa a sentir dor. E aí chega nessa hora e diz assim, tem que Mas trocar. o paciente pode ter alguma rejeição? Existe isso? Difícil. É difícil? É bem difícil. Hoje existem, não chega nem a 0,5% casos que pacientes tiveram rejeição à prótese mamária. De qualquer idade? De qualquer idade. Então, assim, a partir dos 18 anos, o ideal por causa de todo o amadurecimento, né, feminino. Então, a partir dos 18, está liberado colocar a prótese. E o tamanho, quem escolhe? É você ou o paciente? Porque tem mulheres que gostam de exagerar, né? Isso. Então, é uma outra questão cultural. Nós hoje estamos mais com a questão americanizada que nós temos. Então, hoje, as próteses estão cada vez aumentando. O paciente chega querendo cada vez número maiores. Né? Então, antigamente, o paciente já chegava querendo um formato mais natural. Hoje, ele já quer colo. Mas por quê? Como eu disse, cultural. Então, cultural? Chega no trabalho, no trabalho, as colegas da faculdade. Então, ela não quer divulgar, mas ela quer mostrar que aquilo ali não é natural. É uma disputa. Uma disputa. Mas que entra um colo, ela quer esse colo projetado. Interessante. Então, nisso, hoje os volumes mamários escolhidos no consultório têm sido cada vez maiores. Interessante, né? Doutor, vamos falar um pouco de Botox. Tá. Quando que é indicado? Hoje, o que seria o Botox, né? Que é a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma proteína para se prevenir e melhorar as marcas de expressão. Sim. Ela vai agir, principalmente na questão estética, tirar as rugas da face, os famosos pés de galinha. Então, principalmente, ela vai paralisar a questão muscular. Elas têm outros efeitos também para resolver patologia. Ela resolve para enxaqueca, ela resolve pacientes que suam muito, que tem hiperidrose. Ela também é indicada tanto em mãos quanto em axilar. Também é indicada a toxina botulínica. Mas pensando na questão estética, é mais para melhorar a questão e suavizar as linhas de expressão, que são as famosas rugas. Sabendo que tem um tempo... E qual a duração? Em média, 6 meses. 6 meses, doutor? 6 meses. Dependendo do fabricante, entre 4 meses e meio a 6 meses, os fabricantes que nós temos da disponibilidade no mercado brasileiro, a durabilidade vai ser essa. Deu 6 meses, todo o efeito que foi colocado acaba-se, tem que renovar a sessão. E para o bigode chinês? Aí já é o preenchimento. É o preenchimento? Ele no Botox não
Não, o Botox ele paralisa a questão muscular e já o ácido vai fazer o preenchimento. Interessante. Então, no bigode chinês, a questão... Por quê? Quando chega numa fase, a partir dos 30, 35... Dos 30 aos 35 anos, a gente vai começar a perder colágeno. E esse colágeno, em algumas pessoas, vai ficar mais visível, outras pessoas nem tanto. Então, a pele vai ceder. Gravidade, pele cedendo, vai começar a marcar, principalmente o bigode chinês, que hoje é uma das situações que nós mais escutamos em consultório. Então, é ele que vai ser o grande delineador, quando esse terço medial da face caiu, vai marcar mais o bigode chinês. E a quantidade, é você que escolhe? Aí, normalmente, dependendo da profundidade do paciente. Tem pacientes que, às vezes, tem que ser uma quantidade maior do que outros, porque se está marcando demais, se está muito mais profundo esse bigode, eu tenho que usar mais produto. Então, a gente hoje faz uma harmonização facial, pensando no bigode, tenta fazer a projeção malar, usando mais o ácido na projeção para fazer essa pele subir, estimular, um caso, como eu disse, tentar fazer com que essa pele rejuvenesça, a custas de produto. E esse produto também tem uma durabilidade um pouco maior do que 8, 9 meses. Mas, infelizmente, hoje, o paciente ele não quer diminuir o seu risco cirúrgico. Então, ele prefere procedimentos não cirúrgicos, como o caso da toxina botulínica, como o caso do ácido. Sim, sim. Doutor, nosso tempo está acabando. Para acabar agora... Fala um pouco sobre o bioestimulador. Tá, o bioestimulador, ele vem a ser um produto novo, né, que chegou no mercado. O que ele estimula? É essa questão do colágeno. Sim. Que a gente acabou de dizer. A nossa produção vai diminuindo e o colágeno vai aumentar. Então, ele nada mais é do que a injeção de colágeno para fazer essa pele começar a produzir mais colágeno. Isso faz com que essa pele melhore a sua textura, evitando com que a pele ceda mais rápido. Então hoje é a novidade do mercado, tanto do mundo da dermatologia quanto da própria cirurgia plástica, pensando hoje em rejuvenescimento facial e corporal, porque o bioestimulador também ele é para atenuar outras situações, como as celulites, como a moldura corporal. Então, o bioestimulador nada mais é do que fazer esse colágeno trabalhar para melhorar o resultado. Nossa, fantástico, não? Fantástico. Nossa, fantástico. Doutor, eu adorei. Com certeza você tirou todas as dúvidas, né? Inclusive das pessoas que estão aqui por detrás das câmeras. E eu deixo o convite novamente para você voltar. O senhor volta? Eu te agradeço, claro. Obrigado pelo convite. Convite seu é um chamado. Obrigada. Correr e vir. Eu agradeço. E eu agradeço a todos vocês por estarem comigo todas as quintas-feiras a partir das 21h30. Um grande beijo a todos vocês.